Então vamos a mais comentários. Mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. João a viu descer, o que quer dizer que vinha para a terra. Isso será depois que o Senhor tiver criado o novo céu e a nova terra. De fato, quando Deus transferir sua sede do céu para a terra. Foi preparada no céu, será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. Ali encontraremos uma linda praça, no meio da qual atravessa o rio da vida, com a árvore da vida em suas margens. Só os que têm o nome escrito no livro da vida entrarão nessa linda cidade. Então eu deixo aqui, bem no centro da tela, alguns exemplos bíblicos de experiências espirituais. O profeta Ezequiel, por exemplo, o diácono Filipe, do apóstolo Paulo e do próprio apóstolo João. Mais um comentário. Ele levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade. Aqui temos a revelação de que a cidade não é um cubo para este comentarista, mas uma cordilheira que começa com montanhas baixas ao pé de outras mais altas, do lado de dentro dos muros. Por aproximadamente 2.400 quilômetros, a cidade ascende ao monte mais alto, no qual está localizado o tabernáculo, ou templo celestial, onde as cenas de Apocalipse 4 e 5 serão vistas por todos os que visitarem o principal edifício. Deste alto monte, João pôde ver a cidade, as ruas, os rios, etc., lá embaixo, conforme descrição parcial nos versículos 9 ao 27 e do 22, do 1 ao 5. É chamado de Monte Sião, o Monte da Congregação aos lados do norte, e seu Monte Santo. E aí ele traz as referências que deixo aqui apenas para conferência. E aqui ao lado alguns exemplos bíblicos sobre a Nova Jerusalém no Antigo Testamento. Apocalipse 21:11, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então aqui neste versículo 11 é a aparência externa da Nova Jerusalém, e aqui alguns exemplos bíblicos sobre a glória de Deus e o fulgor, sobre o brilho divino. Deixo como exemplos apenas. Aqui a continuação do seu fulgor, do brilho, e exemplos bíblicos sobre a Nova Jerusalém em Apocalipse 21 e 22, aqui mesmo, neste capítulo que estamos estudando. Apocalipse 21, 18 e 19, a estrutura e fundamentos da muralha. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. E Apocalipse 21, 22 e 23, a glória de Deus. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 22, versículos 1 e 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 21, 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 21, 13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Então aqui, do versículo 12 ao 15, para este autor, são os muros, as portas e as fundações, e, resumidamente, para este outro, a cidade santa. Para este comentarista, os nomes das portas representam a fidelidade de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui nós temos uma grande e alta muralha. Deixo apenas a referência de Apocalipse 21, 17, que é a espessura da muralha.
Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. E sobre as portas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Lá em Ezequiel, capítulo 48, do versículo 31 e 34, nós temos aqui a mais clara evidência bíblica sobre os nomes inscritos nas portas da cidade. Então aqui, como curiosidade, os filhos de Israel aqui mencionados são os mesmos registrados em Gênesis 35 e 1 Crônicas capítulo 2 também. Diz assim o texto: 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade e os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Aser e a de Naphtali. E Apocalipse 21, falando também sobre as 12 portas. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade de ouro, puro como vidro transparente. Ainda comentando sobre esses versículos 12 e 13, alto muro, esse muro terá quase 66 metros de altura, considerando o cúbito como 44,5 centímetros, e é apenas decorativo para ele. Com 12 portas, significa 3 portas no lado norte, 3 no lado sul, 3 no lado leste e 3 no oeste. As portas serão separadas umas das outras em cada lado, por um espaço de aproximadamente 603,5 quilômetros. Nas portas, 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Revela o fato de que a esposa do Cordeiro se compõe de todos os crentes, quer sejam de antes ou de depois da cruz. Cada porta terá o nome de uma das 12 tribos, e também isso nos diz o quanto Israel é precioso ao coração de Deus. Apocalipse 21:14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 12 fundamentos. Vou deixar alguns textos bíblicos também. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Os nomes dos apóstolos nos fundamentos representam a Igreja de Cristo como coluna e firmeza da verdade, através da doutrina dos apóstolos, que representa a mensagem do Evangelho de Cristo. E como texto bíblico de referência, aqui mesmo em Apocalipse 21, versículos 19 e 20, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Mais à frente vamos ver cada uma delas. Vamos aos comentaristas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. O 12º será o nome de Matias para este autor, que foi contado com os apóstolos. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. O caminho da salvação foi mostrado aos judeus. Daí as portas e os nomes das 12 tribos inscritas nessas portas. Nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Em cada fundamento está o nome de um dos 12 apóstolos. O fundamento da mensagem de salvação é baseado totalmente em Cristo e na cruz. Por isso é usada a palavra Cordeiro. E os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem seriam os 12? Mateus capítulo 10, do versículo 2 ao 4, traz os 12 apóstolos originais escolhidos por Jesus. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós temos também Matias,
Atos capítulo 1, versículo 26, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. E aí entra a figura do nosso querido apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, porque eu, Paulo, sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E Gálatas capítulo 2, versículo 9, o apostolado aos judeus e aos gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, a Paulo, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E aí fica a dúvida, quem seria o 12º apóstolo, Matias ou Paulo?